Informática PCPI, Banca FGV. Meu nome é Fábio e eu sou seu professor de informática. Bora para cima? Nós vamos iniciar contemplando o primeiro item do seu edital. Foi dividido em duas videoaulas e a primeira nós vamos falar sobre hardware. Tranquilo? Bora lá. Hardware é o conjunto de parte física do computador, né? Então, hardware é a parte física do seu computador. Algum desses componentes eles são chamados carinhosamente de periféricos. Então, nós podemos também classificar periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos híbridos. Algumas bancas têm chamado também os periféricos de armazenamento como periféricos híbridos, que são entrada e saída. Tranquilo? Para entender sobre os periféricos, basta tentar visualizar, né? O que dá entrada para o computador são os periféricos de entrada. Por exemplo, teclado, o mouse, microfone, webcam, entre outros. Periféricos de saída são aqueles que dão alguma informação para o usuário. Por exemplo, o monitor. Agora a gente tem que tomar cuidado com algum desses periféricos. O monitor, quando ele é chamado monitor touchscreen, ele dá tanto a entrada como a saída. Né? Pelo toque ali a gente consegue dar entrada de informação e pela visualização a gente consegue ter ali a saída, né, de informação. Então, se falar só monitor, periférico de entrada, periférico de saída, quer dizer. Impressora, periférico de saída. Aí também a gente tem que tomar cuidado com ela, porque se chamar impressora multifuncional, aí ela tem entrada e saída. Por exemplo, na parte de scanner, né? Quando você vai escanear um documento, há uma entrada de informação, uma entrada de dado ali para o computador. Tranquilo? Então, é só essa observação para tomar cuidado, né? Caixa de som, periférico de saída. Placa de vídeo. Então, algumas placas também do computador podem ser classificadas. No caso, a placa de vídeo é uma placa de saída. Periféricos híbridos ou periférico de entrada e saída. Como eu já falei, a impressora multifuncional, o monitor touchscreen, a placa de rede. A placa de rede tem essa classificação, porque ela tanto entra informação para o computador, como sai informação do computador. Por isso ela tem essa classificação. Entre outros hardware. Então, aí tem os periféricos de armazenamento, né? Que é o HD, o SSD, o pendrive, entre outros. Tranquilo? Bora para frente. Sistema binário. O que vem a ser um sistema binário? O sistema binário é justamente é a linguagem que o computador entende. Tranquilo? A linguagem que o computador entende. Que são zeros e uns. Os elementos de um computador comunicam-se emitindo sinais eletrônicos digitais de um para o outro. Nos sistemas digitais, existem apenas dois estados possíveis, representados como tensões elétricas altas e baixas. A cada 0 ou 1 da linguagem binária chamamos de bit, dígito binário. Ou seja, cada tensão de um sinal é um bit, portanto, podemos dizer que essa é a menor unidade de informação entendida pelo computador. Então, através desses sinais de 0 e 1, também vai ser formado o sistema de armazenamento ali, de capacidade ali de um sistema de armazenamento ali do computador, como o HD, entendeu? Por exemplo, né? Ele diz aqui que 8 bits vai formar 1 byte. E assim a gente tem esse sistema aí, ó. Tranquilo? E 1 bit vai ser o 0 ou 1 e 1 byte vai ser 8 bits. Então, cada 8 bits nós vamos formar 1 byte. E esse byte ele
esse bit, ele é a menor informação ele é a menor informação que o computador pode ter, entendeu? Pode ser até questão de prova isso aí. Então é bom memorizar essa informação aí. E um bit é a menor unidade de informação. Aí 8 bits ele vai formar um byte. Cada caractere do nosso computador, né, cada letra, cada alfanumérico ali, um, dois, a letra A, o F, ele é formado por 8 bits, corresponde a 1 byte. E assim nós temos esse sistema aí. 1 kilobyte ele vai corresponder a 1024 bytes. 1 megabyte vai corresponder a 1024 kilobytes. 1 gigabyte vai corresponder a 1024 megabytes. 1 terabyte vai corresponder a 1024 gigabytes. E assim por diante. É bom entender essa tabela aí, porque de repente não pode ser, não necessariamente vai ser uma questão de prova, né? Mas essa informação pode ajudar na resolução de alguma outra questão, tranquilo? Então é bom entender sobre essa tabela aí. Nós vamos falar agora sobre a placa-mãe. O que é a placa-mãe? Ela é o principal componente do computador. É nela que vai ficar acoplado todos os outros componentes. E através dela que vai ter essa comunicação. Entendeu? Então, ela é a principal parte do computador, né? Então, vamos entender um pouco sobre a placa-mãe. Ela também é chamada, né, de motherboard. É a principal placa do computador responsável pela comunicação entre todos os componentes através de entradas denominadas genericamente de barramentos. Ela tem uma classificação que é interessante a gente saber, né? On-board ou off-board. Isso aí se dá devido ela vir já de fábrica com alguns componentes. Então, se vir de fábrica, on-board. Não vindo de fábrica, off-board. Geralmente ela é classificada através da placa de vídeo, né? Pessoas chamam através da placa de vídeo. Quando não vem essa placa de vídeo, off-board. Quando vem, on-board. Tranquilo? Interessante entender sobre essa classificação aí da placa-mãe. Na placa-mãe também, nós temos esse chipset. Ele é o principal componente acoplado ali na placa-mãe, né? É o chipset. Ele, ele é uma espécie de controlador de tráfego da placa-mãe, né? Aí nós temos também o chipset norte e o chipset sul, chamado também de ponte norte e ponte sul. A ponte norte, ele é responsável ali pelo controle ali do processador, memória e de dispositivo de alta velocidade, né? Aquela comunicação de maior velocidade, quem é responsável é o ponte norte. E o ponte sul vai ser responsável pelos demais componentes, né? A parte de memória ali secundária, né? E alguns conectivos ali, portas de teclado, do mouse, entre outros. Tranquilo? Então, bora para frente. Também falando de placa-mãe, é importante a gente conhecer também essa nomenclatura aqui, né? Que é o boot, o firmware. Na verdade, é uma palavra em inglês aqui que chama firmware. Firmware. BIOS, host, setup e o CMOS. O que vem a ser cada um desses elementos, né? O boot é simplesmente a denominação para a inicialização do computador, né? Então, a inicialização do computador a gente chama de boot. Então, BIOS, o que vem a ser a BIOS? A BIOS é justamente esse firmware, entendeu? É um aplicativo responsável pela execução
Tá? Várias tarefas executadas no momento que você liga o computador, né? Então, quando liga o computador, ele é responsável por execução de várias tarefas, né? Entre elas o post e o setup, né? Que são programas que estão ali na BIOS, entendeu? Então, firmware é um programa inerente a um hardware. Então, esse firmware é o conceito da BIOS, entendeu? Que ele é um programa inerente ao hardware. É só isso. Lá em software, nós vamos ver melhor sobre o firmware. Então, a BIOS é justamente esse firmware. E o que, que ela faz? A BIOS é esse aplicativo que executa funções antes mesmo do sistema operacional ser executado, né? Uma deles é o PORT, que é um conjunto de autotestes, né? Então, quando você liga o computador, é realizado vários testes ali. Se a memória tá ok, se o processador tá ok, se a placa de vídeo tá ok. Ele identificando que tudo está ok, aí ele chama o sistema operacional para poder ser executado. Então, o post é esse autoteste, né? Dando algum erro, ele não executa o sistema operacional e, e a gente escuta alguns bips, né? Bips longos, bip curto. Ali vai ser identificando algum erro, né? De placa de vídeo, de memória, processador, que não está conectado corretamente ou está queimado. Algum problema ele identificou, tranquilo? E o setup? O setup é um programa também que é inicializado antes do sistema operacional, que o usuário ele pode configurar algumas coisas, né? Entre eles, ele pode configurar a questão da inicialização, se o sistema vai inicializar ali pelo HD, por um CD, por um disquete, por um pendrive. Você pode fazer algumas configurações ali pelo setup, tranquilo? E o CMOS? CMOS é a memória volátil. Ela que vai guardar essas informações, né? Inclusive do setup. Serve para armazenar a configuração do setup. Possui uma bateria de lítio. Então, ele é uma memória volátil. Volátil é aquela memória que ela apaga ao desligar o sistema ali da energia. Desligou da energia, ela apaga tudo. Então, esse é o conceito de memória volátil. Mas o CMOS ele não é apagado porque lá tem uma bateria de lítio que mantém ao desligar o computador. Tranquilo? Então, espero que você tenha entendido essa parte aqui de boot, firmware, BIOS, post, setup, CMOS. Bora para frente. Processador, né? Processador ele é dividido em algumas partes, né? Vai ser a ULA, UC, registradores e cache. Geralmente, a cache ela está lá junto ao processador, mas também ela pode estar fora do processador, né? Mas geralmente tem cache no processador. Tranquilo? Então, o que é o processador? O processador é justamente a CPU. As pessoas às vezes chamam o computador de CPU, mas na verdade CPU é só o processador, que quer dizer unidade central de processamento. Ele pode ser dividido aí nessas partes, né? ULA, por exemplo, unidade lógica aritmética. Então, todos os cálculos que o computador faz é por essa ULA. E a UC é a unidade de controle, ele que vai controlar o que essa ULA vai processar. Ele vai fazer esse controle e, e vai também comunicar ali com os registradores e a cache. Registradores e cache são memórias de alta velocidade, né? SRAM, nós vamos ver mais para frente. E a cache também é uma memória ali também, ele vai guardando informações dos últimos processamentos que aconteceu ali na unidade central de processamento, para fazer com que seja mais rápido, né? As últimas coisas que ele processou
ele vai trazendo ali para dar velocidade ali para o computador. Tranquilo? Aí o processador, também é interessante saber sobre ele, a questão do clock, né? Que é a velocidade de processamento. 1 Hz corresponde a um ciclo por segundo. 1 kHz representa uma frequência de 1000 ciclos por segundo. 1 MHz, 1 milhão de ciclos por segundo. 1 GHz, 1 bilhão de ciclos por segundo. Hoje em dia os computadores atuam ali na média ali de 3,5 GHz por segundo, né? 3 bilhões de ciclos por segundo. Por isso que a gente tem a impressão do computador executar várias tarefas ao mesmo tempo, né? Mas na verdade, o processador ele só processa uma tarefa por vez. As tecnologias de hoje, os processadores possuem 4 núcleos, 6 núcleos, 9 núcleos. Aí sim, cada núcleo consegue processar algo por vez, entendeu? Então, ali, se ele tem 6 núcleos, ele consegue processar 6 processos por vez. Mas a velocidade de 3,5 GHz vai trazer uma velocidade tão alta que a gente imagina que todas as coisas estão acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Então é importante a gente também ter essa informação que pode ajudar em resoluções de questões. Tranquilo? Aí é bom entender também esse conceito, né, do hyper-threading ou SMT. Esse hyper-threading, essa tecnologia faz com que o sistema operativo veja um único núcleo físico com 2 núcleos lógicos. Então ele tem também essa questão de converter núcleos lógicos, né? Então, se ele tem ali 4 núcleos, cada um consegue simular mais 2 núcleos. Então é como se ele tivesse ali 8 processadores ou mais, né? Dependendo de quantos núcleos ele vai simular, ele pode ter 8 núcleos ali ou mais, né? Se ele simular mais 1 ou 2 cada núcleo, vai ser mais ou menos isso aí. Overclock. Overclock é um conceito que era muito utilizado ali anteriormente, né? Hoje a gente não vê mais tanto isso. Ele vai forçar o desempenho do computador. Nem é muito interessante, né? Você fazer isso e deixar o computador ali, foi fabricado para operar numa velocidade. Aí você ia lá com jumper e fazia lá forçava o desempenho dele. Ele ficava mais rápido e ele atuava com maior velocidade. Mas ia forçar de uma forma que ele não foi fabricado para trabalhar daquela forma, então não é muito interessante fazer isso. Memórias. Agora vamos falar sobre as memórias. Nós temos as memórias primárias, secundárias e as intermediárias. Quais são as memórias primárias? A memória RAM e a memória ROM. A memória RAM ela é volátil. Isso quer dizer que quando você desliga o sistema, ela apaga. A memória primária, a memória principal, né? A memória RAM, por exemplo, quando a gente está usando o computador, você está lá mexendo em qualquer aplicativo hoje, tal, você desligou o computador, ele vai apagar da memória, né? Então ali é a memória volátil. A memória ROM é uma memória não volátil. Quer dizer que o que está gravado lá, como o firmware, por exemplo, vão sendo gravados ali e ele não apaga ao desligar o computador. Quando é gravado alguma coisa também na memória secundária, por exemplo, é uma memória não volátil. No HD, quando você grava alguma coisa lá, ao desligar o computador não é apagado. Memórias secundárias são as memórias de armazenamento. Por exemplo, o HD, SSD, pendrive são memórias secundárias. A memória intermediária, aí nós vamos ter a memória cache e a swap. A memória cache é uma memória para otimizar, né? Otimizar o desempenho. Ela está presente ali
Geralmente ela está presente ali no processador, entendeu? E a swap é uma memória virtual. Quando a memória RAM não tiver espaço para executar ali como memória primária, ele vai ao HD, né? Ele vai lá na memória secundária e simula lá uma memória principal. Então ali vai ser uma memória até mais lenta que a memória principal, mas vai suprir ali a necessidade. Então swap é a memória virtual. Tranquilo? Então vamos falar mais um pouquinho sobre a memória RAM. Memória RAM. Random Access Memory. Memória de acesso randômico. Ou memória de acesso aleatório. É um tipo de memória que permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. Esse tipo de memória é volátil e seu conteúdo apagado quando a sua alimentação é cortada. Há dois tipos de tecnologia de memória RAM, a SRAM e a DRAM. A SRAM é a memória estática. Essa tecnologia geralmente é usada lá nos registradores, né? É uma memória de alta velocidade, né? Então, por que não é usada na memória primária? Porque ela é uma memória muito cara. Então, supre a necessidade ali junto ao processador nos registradores para ter uma comunicação rápida ali de alta velocidade. A DRAM é a memória dinâmica, é o que geralmente vem nos computadores, como memória principal, primária. Ela já é uma memória mais lenta do que a SRAM, tranquilo? E mais barata. Memória ROM. A informação aqui ela é importante que os concursos gostam muito de cobrar essas memórias aqui. Então essa parte aqui é uma parte muito importante. Memória ROM é memória somente de leitura. Esse tipo de memória só permite, né, a leitura. Então nós temos variações e evoluções desse tipo de memória, né? Nós temos a PROM, é a ROM, que pode ser programada uma única vez. Temos exemplo aqueles DVD, né, que a gente comprava e a gente filmava ali, gravava um filme. Ali você só conseguia fazer uma vez, né? É um tipo de memória PROM. A EPROM é uma evolução, né? É uma ROM que pode ser apagada com o uso de luz ultravioleta, podendo ser reprogramada. Então ela é apagada com luz ultravioleta. EPROM. A EEPROM é a ROM que pode ser apagada ou programada através de impulsos elétricos. FEPROM, memória flash, parecida com a EPROM, mas que consome menor energia elétrica e não necessita do aumento de tensão para ser apagada, né? Ou gravada. Exemplo, né, é o SSD drive. Tranquilo? Aí aqui nós temos aqui uma tabelinha, né, uma pirâmide para melhor visualização a respeito das memórias. Memória secundária está no topo da pirâmide, tá na base da pirâmide. Memória primária, memória cache e registradores, né? De baixo para cima, nós temos a questão da velocidade. Então, a memória secundária é a mais lenta, né? E aí os registradores são os mais rápidos. Capacidade de armazenamento é maior nas memórias secundárias. E as mais caras estão lá nos registradores. Tranquilo? Então, de acordo aqui com a pirâmide, menor capacidade de armazenamento está aqui na secundária. Mais cara aqui os registradores. Mais desempenho, registradores. Tranquilo? Agora de cima para baixo, capacidade de armazenamento está na parte de baixo. Mais barata,
e menor desempenho. Tranquilo aí? Agora vamos resolver algumas questões aqui para a gente finalizar aqui essa primeira aula sobre hardware. Então tá aqui, ó. Uma prova que aconteceu aí, ó, na prefeitura de Canaã dos Carajás, do Pará. Uma prova de enfermeiro, né? 2025. Banca GV. Então, ó, o que cai aí, ó? A memória não volátil, que pode ser programada fora da fábrica em que é produzida e pode ter seu conteúdo apagado e regravado por meio de processos especiais pela aplicação de luz ultravioleta, é conhecida como. Então aqui está tranquila essa questão, porque a memória RAM é uma memória volátil, apaga com quando cessou ali o que está alimentando ela, ela apaga o conteúdo. Então não vai ser, ó, RAM, SRAM e DRAM. São todas memória RAM, essas três. Aí ROM é o conceito, vai ser o conceito amplo, né, das memórias ROM. Então essa daqui ficou fácil. EPROM, ela é apagada através de luz ultravioleta e pode ser reprogramada. Tranquilo? Letra E. Então aqui, resposta correta, letra E. Outra questão aí da banca FGV, ó, PC Minas Gerais, perito criminal, área 2. Os componentes de um computador podem ser classificados em hardware e software, com funções distintas, mas complementares. Assinale a opção que descreve corretamente a relação entre hardware e software em um sistema computacional. Então vamos lá, né? Aqui ele está colocando hardware e software, né? A próxima aula vai ser sobre software, a gente vai se aprofundar melhor. Mas então vamos aqui ver qual é a alternativa correta. O hardware é responsável por executar diretamente todas as funções lógicas de um sistema, sem a necessidade de software. Aqui a gente já percebe que está errado, porque tem que ter essa conexão, né, do software e o hardware. O hardware sozinho, ele não tem função, entendeu? Dentro do sistema computacional. O software atua como intermediário entre o hardware e o usuário, traduzindo comandos para o sistema executar. Pronto. Letra B, tranquilo? A alternativa correta aqui é a letra B, porque o usuário é que vai controlar o software para poder se conectar ali com o hardware. Alternativa correta, letra B. Bora para frente. Ó, 2014, essa é antiga, né? Mas é banca FGV, né? Cargo auditor superior. Os sistemas operacionais possuem um núcleo que oferece serviço ao usuário e suas aplicações e que representa a camada de software mais próxima ao hardware. Esse núcleo recebe a seguinte denominação. Aqui já é uma questão de software, né? Eu quis trazer ela para finalizar aqui essa nossa aula, né? Porque a próxima aula vai ser sobre software. Nós vamos ver melhor sobre este conteúdo, tranquilo? Então aqui a resposta correta, sem enrolação, é o kernel. Kernel é que está próximo ao hardware, tranquilo? Então o que vem a ser, mas a gente pode comentar aqui sobre cada alternativa, né? O que vem a ser o setup, né? Setup é um programa lá que o usuário pode configurar ali o, o sistema computacional antes de inicializar o sistema operacional. Tranquilo? Tem um programa de configurações ali, né? Ele pode configurar, por exemplo, de onde vai ser inicializado o sistema operacional. Ele vai ser inicializado ali num CD, num pendrive. Tranquilo?
tem outras configurações que a gente pode... Configurações básicas, tranquilo? O swapper. O que vem a ser o swapper? Swap é a memória virtual, entendeu? Então, o swapper é o que vai fazer acontecer essa questão da memória virtual. Quando o computador não tem mais memória primária ali para executar alguma tarefa, já ocupou toda a memória, ele precisa de mais, ele pega o HD ali e converte em memória virtual. Então, esse swapper, essa questão aí. O firmware é um programa inerente ao hardware. Por exemplo, a BIOS, né? É o sistema de entrada e saída do computador. É um firmware. Shader. Esse shader, ele vai ser um componente do sistema operacional que ele vai decidir, né, o processamento, quem que ele vai processar primeiro, por quanto tempo vai ficar sendo processado. Então, é o shader. Tranquilo? Então, meus irmãos, finalizamos essa videoaula sobre hardware. A próxima aula vai ser sobre software e vai ser melhor ainda do que essa, né? Tá totalmente só a polpa, direto ao ponto. Tranquilo? Bora pra cima.